Tá, né? Então, vamos lá. Olha só, dentro da pesquisa científica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o tema que a gente está pesquisando, né? Então, eu vou explicar um pouco para vocês sobre o nosso tema. Toda aula eu vou tirar um tempinho para a gente poder, para eu falar um pouquinho sobre as vacinas, né? Para a gente conhecer bastante sobre como que ela funciona. E vai ter a parte que vocês vão pesquisar também, tá? Porque vocês têm que pesquisar sozinho para vocês entenderem também como que se faz isso, cientificamente. Não é só jogar a informação lá no Google e pronto, tá? Tem os sites específicos de pesquisa, que é o Google Acadêmico e o Cielo. Então, a gente vai pesquisar também através desses aplicativos, que são mais científicos. Por quê? No Google, sai muita informação assim, geral, que às vezes é fake news, né? A gente não pode confiar muito. Já nesses outros é coisa científica mesmo, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa esse outro. Espera só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Vocês estão vendo aqui? Não, né? Peraí. Agora sim, né? Estão vendo? Sim? Então, nós vamos, nessa primeira parte, entender como que a vacina funciona no nosso corpo, tá? O que acontece? Para a vacina funcionar no nosso corpo, ela vai depender do nosso sistema imunológico. Então, nós vamos entender como que funciona o nosso sistema imunológico, né? Para a gente entender esse assunto, como eu disse para vocês, Tem aluno pedindo para a senhora aceitar. As vacinas estão sendo tema agora do momento, né? Só porque tem muita gente que está sendo contra, a pessoa não entende do que é a vacina e já vai contra, né? Então, a gente tem que entender qual que é a importância dessa vacina nos dias de hoje e nos outros tempos, né? Que a gente já teve muitas vacinas que salvaram a gente muitas vezes de doenças, né? Que até hoje a gente toma, né? Então, nosso cartão de vacina é prova disso. De todas as vacinas que a gente toma, passou por tudo isso que a gente está passando, estudo, as fases de aprovação, só porque demorou mais tempo. Essa vacina agora do coronavírus, ela está sendo feita em caráter de emergência, então ela está sendo feita muito rápido, né? Essa que é a diferença. Então, a vacina, ela serve para prevenção da nossa saúde. Depois que a gente já tiver com a doença, não adianta mais. A vacina, na verdade, ela prepara o seu corpo para quando a doença chegar no seu corpo, ela poder combater, né? Ela já ter todas as defesas ali prontinhas para combater a doença. Então, antes, ela não tem efeito nenhum, né? Então, muita gente tem medo de vacina, de injeção e tal. Mas a vacina não é só injeção, a gente tem vacina de gota também, não tem? Vocês já viram? Então, assim, a questão da prevenção, ela é muito importante, né? Porque a gente prepara o nosso corpo para diversas doenças, né? A vacina, ela, na verdade, ela defende o nosso corpo dos micro-organismos, né? A gente diz que a vacina é um antígeno. E esse antígeno, ele pode ser uma proteína ou o próprio micro-organismo. A gente vai entender porque na vacina do coronavírus, a gente tem 3 tipos. Na hora que vocês foram procurar lá, que vocês fizeram a pesquisa na semana passada, vocês viram que tem vacina que é pelo DNA e pelo RNA, outro é pelo vírus inativo. Vocês viram isso? Hã? Quais são os tipos de vacina que a gente tem do coronavírus? Sim. São 3 tipos, tá?
Então, a gente vai ver quais que são esses 3 tipos, o que diferenciam um do outro. Então, a gente diz que as vacinas é uma imunização ativa. Por quê? Ela vai ativar a imunização do nosso corpo. Nosso corpo vai começar a trabalhar, tá? Ele reage contra os invasores. O corpo que vai reagir, né? Então, as nossas células de defesa, que são os glóbulos brancos, eles vão em direção ao sangue e ao micro-organismo, e aí vai defender nosso corpo, tá? Então, nós temos... É ciências? É ciências, mas a gente está vendo o IC. O nosso IC, ele é ligado à minha área de matéria, que é ciências, tá? Então, nós vamos estudar as vacinas, porque tem tudo a ver com a nossa área aqui de ciências, tá bom? Então, pode usar só a matéria de ciências nessa também? Não, não pode. Até porque eu não sou sua professora de ciências, né? Então, vocês separam só para IC, tá bom? Depois, a gente vai separar a sala em grupos e cada grupo vai falar de uma vacina. Aí, essa vai ser nossa pesquisa de IC, tá? Cada grupo vai defender uma vacina. A minha vacina é melhor porque ela tem, por exemplo, eu vou defender a vacina de Oxford. Então, a minha vacina é melhor por causa disso, disso, tem tantas doses, ela pode ser armazenada a tantos graus Celsius, ela é feita do DNA ou do vírus atenuado, como eu vou explicar aqui agora, tá? Então, o que acontece? A gente tem essa vacina aqui, que é do vírus atenuado, tá? Alguém sabe me dizer que jeito que é esse vírus atenuado? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Sim ou não? Não. O vírus atenuado quer dizer que a vacina é feita com vírus vivo, tá? Então, vai colocar o vírus dentro do nosso corpo. Só que o vírus, ele foi tirado toda a toxicidade dele. Então, ele não é tão forte quanto o vírus normal. Por isso que a gente diz que ele é atenuado, tá? A gente tem várias vacinas que foram feitas dessa maneira. Da cachumba, da rubéola, do sarampo, da febre amarela, da pólio, né? O que acontece? Esse tipo de vacina, ele confere grande imunidade, né? Muito tempo a gente fica imune a essas doenças. Só que o que acontece? Como você está colocando o vírus dentro da pessoa, aí as pessoas que estão com a saúde debilitada, que eu escrevi aqui, pode adoecer imunodeprimidos. Imunodeprimidos é que estão com a imunidade baixa, né? Ou estão gripados, ou tem problema de imunidade, ou as mulheres grávidas. Aí o que acontece? Não pode receber essa vacina, porque está recebendo o vírus, e esse vírus, por mais fraco que ele seja, pode causar mal à pessoa. Então, a pessoa não deve tomar esse tipo de vacina, tá? Então, essa é a vacina do vírus atenuado. Vocês entenderam esse daqui? Que tem esse tipo de vacina do coronavírus também, tá? Do vírus atenuado. Eles enfraquecem o vírus do corona e aí aplica na gente. E aí espera o nosso corpo dar reação, que é a nossa defesa, tá? Tem esse outro tipo de vacina, que é do vírus morto, vírus inativo. Então, eles vão colocar o vírus na gente só porque ele está morto. E aí, o que acontece? O nosso corpo reconhece esse vírus. Aí, nosso corpo vai... tem vírus aqui. Então, ele vai começar a montar a equipe de defesa do nosso corpo. Como se fosse... No nosso computador, no nosso celular, não tem o antivírus? Uhum. Então, é como se fosse o pacote nosso de antivírus. Ele começa a ser montado a partir do momento que o nosso corpo tem contato com aquele vírus. Mas, professora, esses caras querem matar nós. Vocês estão botando vírus dentro de nós. Eles estão botando vírus dentro da gente. Eles querem matar nós. Isso. Quer Só salvar porque nós, nesse caso aqui, ele está morto, né? Aí, a vacina da gripe, da hepatite e do HPV é feita dessa maneira. Aí, o que acontece? Como o vírus está morto, o nosso corpo reconhece, mas aí a defesa não é tão forte igual do outro lá, que era atenuado, né? Ele requer mais de uma dose. E nesse caso, as grávidas e as pessoas que têm imunidade baixa podem tomar essa vacina, tá? Vocês entenderam aí a diferença?
Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Tem o tipo de vacina também que eles tiram um pedaço da proteína. Ó, eu fiz aqui um coronavírus, eu já mostrei para vocês, né? Esse aqui. O que acontece? O coronavírus, ele tem essa proteína aqui em cima, tá vendo? Essa proteína chama proteína S do coronavírus. Aí essa proteína, ela se liga aqui à membrana, ó, os receptores da membrana, e aí a membrana, ele engana a membrana da nossa célula com essa proteína, e aí a nossa membrana deixa o vírus entrar dentro da célula. Aí o vírus vai e joga isso daqui lá dentro, ó, que é o RNA dele, que é o material genético. Aí quando ele joga o material genético dele dentro da célula, a célula vai entender que aquilo ali precisa ser multiplicado. Aí o que acontece? Aí a célula vai achar que aquele RNA é natural da célula e vai começar a multiplicar esse material. E aí a célula vai juntar tanto material genético de vírus que vai chegar um momento que ela vai explodir. E aí quando essa célula explode, ela joga essa quantidade muito grande de vírus dentro da nossa corrente sanguínea. E aí o que acontece? Você tem um monte de vírus na nossa corrente sanguínea procurando outras células para contaminar. Entendeu? E tudo isso ele faz através disso aqui, ó, que é a proteína de entrada, né? Que a gente diz. Isso daqui é como se fosse um sistema chave-fechadura. O que acontece? Ele vem aqui, conecta, tipo assim, eu tenho a chave, eu vou entrar. Tá, entra lá dentro. Né? A célula deixou, reconheceu. E aí, depois o nosso corpo, ele percebe que cometeu um erro, ele percebe que esse tipo de proteína aqui, ó, é de um organismo invasor. E aí vai começar a produzir defesa, né? O primeiro que detecta que tem um organismo errado ali no nosso corpo são os macrófagos. Aí os macrófagos, se eles não der conta de combater, vai chamar reforço. Quem que é o reforço? Os linfócitos. Aí os linfócitos T, ó, eu tenho que produzir, e começa a produzir defesa, tá? Só que isso daí, ó, vai um tempo. Por isso que a vacina tem que produzir essa defesa um tempo antes. Que daí, se ela produzir antes, nosso corpo já está preparado. Vocês entenderam? Eu vou passar um videozinho bem interessante que explica melhor isso, tá? Então, olha só. Eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar o vídeo. Só um minutinho. Tem que pôr aqui para compartilhar o áudio, né? Peraí. No mais, compartilhar som. Olha aí, vocês estão escutando? Essa vacina aprovada no Reino Unido usa... Sim, professora, está escutando. O Centro de Design da Globo preparou uma animação que explica por quê. Presta atenção. O coronavírus freou o planeta por causa da capacidade imensa de disseminação e da agressividade extrema. Dentro do nosso corpo, o coronavírus usa os espigões para se encaixar perfeitamente ao receptor de uma célula. O mecanismo funciona como se fosse uma chave, que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Ali dentro, ele se multiplica com muita rapidez, sugando a energia da célula. Milhares de novos vírus partem para o ataque, para destruir outras células. Na verdade, o nosso corpo está em permanente prontidão contra milhares de invasões que nós sofremos a toda hora. E o nosso sistema imunológico, composto pelas células linfáticas, começa a reação assim que é atacado. Os macrófagos atacam os invasores e disparam sinais de alarme para outras células de defesa. Muitas vezes, essa barreira inicial não é suficiente para conter o intruso. Aí entra em ação uma parte do nosso sistema imunológico focada em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo.
Células dendríticas começam o trabalho. São como especialistas em inteligência. Elas coletam pedaços do invasor, resultantes daquela batalha inicial, e levam esses pedaços para os linfócitos T, que são responsáveis pela comunicação no sistema imunológico. Os linfócitos T ativam linfócitos B e os ensinam a fabricar os anticorpos. Finalmente está pronta a arma molecular capaz de derrotar o vilão que assola o nosso corpo. Acontece que todo esse processo pode demorar muito tempo, e quando o anticorpo finalmente estiver pronto, a doença já pode ter avançado muito, se tornando irreversível. Por isso é que a vacina é fundamental. Ela vai despertar o nosso sistema imunológico e antecipar o processo de produção dos anticorpos. Desde o início da pandemia, mais de 100 grupos de cientistas no mundo inteiro se empenham na busca da vacina. A vacina produzida pela Pfizer com a BioNTech usa a tecnologia chamada de RNA mensageiro, que é diferente das tradicionais. Nesse caso, a vacina leva para o nosso organismo uma cópia de parte do código genético do vírus. É uma espécie de mensagem, uma receita para que o nosso corpo produza uma proteína do vírus. A presença dessa proteína desencadeia a produção de anticorpos. Ganha-se um tempo que pode ser decisivo nessa luta de vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada, terá um exército de anticorpos prontos para neutralizar o corona, impedindo a sua multiplicação. Somente a vacina poderá nos devolver a sensação de que a vida que conhecíamos está recuperada. E será a volta, enfim, dos abraços. Caralho, professora, parece um filme de ação, doido. Massa, né? Impressionado. Vingadores tá no chinelo. Né? Mas o que a gente está vivendo parece roteiro de filme mesmo, parece? Eu tenho a impressão que eu tô num filme daqueles que eu já assisti algumas vezes, de vírus, né? Professora, a gente está numa simulação esse tempo inteiro e, na verdade, a gente está em coma. Olha! Teorias! É tudo mentira! É tudo mentira, a gente está em coma esse tempo inteiro. Olha! Então tá, gente. Então, vamos pesquisar sobre esses tipos de vacina. Vocês viram que esse do filme, ele fala que é o RNA que é usado, né? Então, o que acontece? Ao invés de colocar... Tem vacina que coloca essa proteína para o nosso corpo reconhecer. Outras vacinas, como eu expliquei na aula, colocam o vírus morto. Outras vacinas, o vírus atenuado, que é ele mais fraquinho. E essa vacina que eu mostrei por último, coloca o RNA, coloca um pedaço do RNA dentro da nossa célula, né? Então, nós temos... Vocês entenderam os diferentes tipos de mecanismo de fazer vacina? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar. Ó, na última aula, eu pedi para vocês pesquisar isso aqui, ó. Aí eu recebi, né, diversas tabelinhas, comentei lá no Classroom, anotei quem fez, quem não fez. E aí eu resolvi partir de uma só para todos, né? Que eu escolhi essa aqui, ó. Então, vamos fazer a partir dessa tabela aqui as observações quanto às vacinas, tá bom? Aí a primeira observação que eu quero que vocês façam é sobre o que a gente viu hoje. Essa vacina aqui da China, vocês vão pesquisar aí agora no Google. Primeiro, vocês vão pesquisar no Google. Depois, eu vou ensinar vocês a pesquisarem nos aplicativos que eu expliquei, que é o Acadêmico e o Cielo, tá? Mas essa primeira pesquisa pode ser no Google mesmo. Vocês vão colocar o nome da vacina, que é essa aqui, da Pfizer, da Moderna, AstraZeneca. E aí, vocês vão me dizer que fase que ela está. E eu quero outra informação também. Vou colocar aqui, ó. Qual que é a tecnologia que foi usada para produzir ela, tá? Então, essas duas informações. Eu vou inserir aqui, ó.
Ô, professora, eu acabei de achar essa tabela aí com tudo, ela completa, com as fases e com... Ela tá desatualizada, tá? Ah, Eu peguei ela só com o nome por causa disso, porque ela já está desatualizada. E eu quero que vocês peguem cada, por exemplo, tem vacina aí, a da Pfizer, por exemplo, que já muitos países já tomaram. E nessa tabela que está pronta na internet, está dizendo que ela está na fase 3, né? Na verdade, ela está sendo produzida já, tá? Aí, dentro dessa tecnologia que foi utilizada, vocês vão perceber que tem ela do RNA. Qual outra, gente? Hã? Ninguém pesquisou? Eu recebi lá as pesquisas, vocês sabem isso daí? RNA, que mais? Vírus desativado, né? Que mais? Para a gente pesquisar qual tecnologia foi usada para achar essas vacinas? Qual que é o nome? Qual que é o nome Isso. da primeira vacina? É Cancino ou Tianjin? Cancino. Mas isso é o nome de uma empresa. Não, mas O que é porque, gente, que a gente vai fazer? na China, olha só o tanto de vacina que eles estão produzindo, até para a gente observar isso. Ela está produzindo 1, 2, 3, 4, 5 vacinas. A mais conhecida por nós é a Sinovac, né? Por quê? Porque o governo lá de São Paulo, o que ele fez? Ele assinou um acordo com esse laboratório da China e junto com o Butantan está produzindo elas, né? Então, o que acontece? Por isso que a gente está ouvindo falar mais da Sinovac, mas tem essas outras também. Cada um desses aqui é um laboratório. Vocês estão vendo que nos Estados Unidos tem 4 laboratórios, tá? No Reino Unido tem a AstraZeneca, da Oxford. Essa da Oxford, a gente tem parceria também, só porque é a Fiocruz que está fazendo junto com essa. Então, nós temos 2 laboratórios no Brasil, que é a Fiocruz, né, e o Butantan. O Butantan está junto com qual vacina? Vacina do Coronavac? Sinovac, A gente está chamando de Coronavac, né? Mas o nome do laboratório é Sinovac. Então, o Butantan tá aqui junto. Só porque a Fiocruz tá junto com essa outra aqui, ó. A Oxford, tá? Tem o do vírus atenuado e tem de vetor viral. Vetor viral é quando usa um pedacinho do vírus, né? Por exemplo, pode usar essa proteína aqui. É outro pedaço do vírus que o nosso corpo possa reconhecer. Então, pode usar o RNA, o vírus morto ou enfraquecido, ou um pedacinho dele, no caso, a proteína, tá? Vocês entenderam? Então, vamos lá, vamos fazer. Vai lá Depois eu quero que vocês compartilhem a tela comigo com o que vocês acharam, tá? Ou mostrar a foto ou a tela. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão em um por um de cada laboratório deste, cada vacina, e vai me dizer que fase que ele se encontra, tá? Só que lembrando que essa pesquisa deve ser feita com aquela ferramenta de filtrar por data. Tem que ser do último mês, informação desse mês. Eu não quero informação do mês passado. Desse mês que eu digo pode ser de janeiro, tá? Porque a gente está no comecinho de fevereiro. Então, pode ser de janeiro para cá. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Enquanto vocês fazem, vai lá no bate-papo e coloca nome e sobrenome de vocês para eu fazer a chamada. Vou melhorar essa tabela aqui.
Pode ir fazendo. Responde a chamada lá e vai procurando na internet para nós. Vocês vão entregar isso hoje já, lá no Google Classroom, tá? Melhorar essa tabela aqui um pouco. O que é para pesquisar? É para seguir aqui, ó, o nome de cada vacina dessas, pesquisar em que estágio que ela está e qual que foi a tecnologia usada. É para vocês pesquisarem no último mês de janeiro para cá. É só essas que a senhora colocou aí? É, escolhi essas dentro da pesquisa de vocês, que cada um me mandou, né? Então é pra gente fazer outra tabela que nem aquela que a gente fez antes? Isso, é porque a gente vai trabalhar numa só. Eu queria que vocês pesquisassem, mas a gente vai trabalhar com uma só, para não ter cada um trabalhando com um tipo de vacina. Então, a gente vai padronizar para trabalhar com essas, tá? Como que a senhora falou? Qual estágio? Estágio. É, porque tem as fases, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase e a produção. Então, ó, tem muitas que estão no último estágio de produção, que é a terceira fase, outras já estão sendo produzidas. Quero saber qual que está sendo produzida, qual que está sendo ainda estudada. Coloca o nome lá na chamada e vai fazendo a pesquisa. Vou melhorar aqui essa tabela minha para a gente ir completando junto. Não fica. Ficar no lugar que eu quero. Vou olhar aqui a chamada. Gente, esse pessoal que está entrando depois, posso até aceitar, mas eu vou anotar aqui que entrou depois e vai ficar com presença a menos, tá? Pois, Rafael Elias. Mas ele já tinha respondido a chamada? Eu acho que a net dele deve ter caído. Tá. Vou deixar no compartilhamento dessa tela aqui para vocês irem lendo os nomes e fazendo, tá? Professor, eu achei um ótimo aqui. Só que ele não é igual a uma tabelinha. Ele tá escrito o que cada vacina é, o que ela tá estudando, sobre o que ela é. Tá. É isso aí que eu quero. Não precisa ser tabela. Eu quero que vocês vão nos nomes. Vai pelos nomes. Quer que eu tire o print e emenda lá no grupo? Quer que eu tire o print e emenda lá no grupo? Não, eu quero que você copie duas informações. Não precisa copiar tudo. É em que estágio que ela está e que tipo de tecnologia que ela foi utilizada, tá? Ah, bom. E ela é do último mês? Sim, ela é do dia 3 de janeiro de 2021. Tá. Aí depois você vai me ajudar a preencher aqui, ó, sobre cada uma delas. Vocês já têm os nomes aí das vacinas que vocês vão pesquisar? Acho que vocês podem tirar um print que eu vou fazer na chamada. Eu quero da Rússia, professora. Quando coloquei bagulho dos grupos, eu quero a vacina da Rússia. Tá. Então já vai organizando um grupo aí. Rússia. Grupo de 6 pessoas. Gente, tira print aí da tela com os nomes que eu vou ali lá no bate-papo para poder... Deixa eu ver se eu consigo acessar por aqui.
Ah, não, consigo acessar. Pode deixar. A gente faz assim, pesquisa tipo Cancino, aí vai lá, pesquisa Cancino estágio. Isso. Doutora, o único problema é que lá só tem 5, né? Que eu achei só tem 5 das que estão aqui. Tem a Moderna, a Coronavac, a Pfizer, uma tal de Sinovac e uma Novex. É as únicas que tem. Isso, coloca aí na tabela. Isso, a tabela vai estar meio preenchida. E depois você procura por nome, cada uma das outras. Ok. E olha a data, observa bem a data se não é informação antiga, tá? Gente, lembrando para vocês que não é o certo pesquisar pelo Google, mas como a gente precisa de notícia nova, a gente está fazendo primeiro essa pesquisa pelo Google, tá? Professora, mas eu coloco no último mês, mas só tem uns trem do ano passado. Eu coloquei no último ano. Mas do último ano é esse ano, não é? É, 2021, né? Ô, professora, no meu só Então. apareceu do mês de julho, agosto, junho, não apareceu mais não. Não apareceu Então, mês. para mim também. Filtra no último Tem que ser mês. Chrome, porque o Google não tem filtração. Mas no último mês vai ser. Vai ser. Janeiro. De fevereiro. Não, vai ser de fevereiro. Põe de janeiro. Mas está em fevereiro. Mas não tem, só tem do último mês, do último ano. Põe do último mês. Bota o último mês. Ele vai colocar 30 dias para trás, não quer dizer que é só de janeiro, entendeu? Vai de nome por nome, a tabela prontinha, vocês não vão achar. Achei uma tabela aqui, mas não mostra a fase. Mas mostra a tecnologia? Professora, quando a Mostra. vacina... Tecnologia vai estar assim, se é do vírus atenuado, se é vetor viral ou se é de RNA. Aqui tem tipo vacinal, antígeno, alvo, dose, via de administração e resposta imune. Não, isso a gente não está pesquisando ainda. A gente vai pesquisar quando vocês dividirem os grupos. Aí nós vamos pesquisar mais detalhes, quantas doses, né? Qual Então, que é... Na que eu pesquisei, tá falando que tá sendo produzida para o Reino Unido. Isso sendo produzida é a terceira fase ou já é outra fase totalmente? É outra diferente? fase de produção. Pode colocar Fase de produção? Isso. Ok. É isso aí que eu quero mesmo. Se vocês verem que está sendo produzida, se já está sendo comercializada, né? Gente, acabou um horário e a gente tem outro horário, tá? Então, são 2 aulas. Se acabar o link, aí eu coloco lá de novo para vocês entrarem novamente, tá?
Gente, quem está entrando depois, eu estou olhando aqui que horas que a pessoa está entrando, tá? Estou até aceitando, mas se eu ver que ela não estava no começo da aula, eu não vou colocar presença, tá? Tem que estar no começo da aula. Todas as tabelas que eu vi não tinha falando sobre... A tecnologia é falando se é vetor viral, vírus Isso. desativado. Ah, tá. Eu achei uma aqui e eu coloquei o último mês, só que, tipo assim, aqui embaixo não fala que dia que ela é, sabe? É uma tabela mesmo. Tá, aí você pega a sua tabela e completa essa daqui, para ficar tudo no mesmo padrão, que é essas. Por que é outros vetores? Outros vetores é outros pedaços. Igual eu falei, pode ser essa proteína aqui, ó. Outros vetores é outra parte do vírus que o nosso organismo possa reconhecer. Obrigado. Ah, não, professor, assistente de pesquisa é difícil demais. Ai, gente, mas é iniciação científica pesquisa. A gente tem que aprender a pesquisar cientificamente. O que acontece? Vocês podem pesquisar aí no Google que a tecnologia até que não precisa ser do último mês, não. Para vocês preencherem essa coluna da tecnologia, pode ser com data mais antiga, né? Vocês concordam que é a tecnologia usada, não importa se é o último mês ou antes. Agora, a fase tem que ser agora, no último mês. Que fase que tá, né? Agora, a tecnologia não precisa.